Iniciando oficialmente mais um episódio, o episódio número 26 do nosso raio-x da questão especial focado no concurso de agente da PCDF, na verdade focado em questões da banca Sebrasp, você que vai fazer concurso da banca Sebrasp, e estamos seguindo ponto a ponto do edital de agente da PCDF. Sem mais delongas, é bom sempre lembrar, vamos testar nossa caneta, episódio 26. Essa aqui é uma série de aulas e lives que eu venho fazendo sempre, todos os sábados, todos os domingos, às 7 horas da manhã. E a gente faz uma análise das questões e uma revisão e aprofundamento teórico. Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, acione o sininho para você ser notificado pelo YouTube sempre que eu iniciar uma nova live. Lembrando que eu faço lives praticamente todos os dias da semana, sempre com conteúdo exclusivo, conteúdo novo, para ajudar você aí nos estudos. Muito bem. Vamos lá, se eventualmente você ainda não pegou o material de apoio, o material que a gente vai utilizar aqui agora, vai na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo tem o link e você pode baixar esse material. A gente vai continuar a partir da questão número 11, de onde paramos no episódio número 25. Sem mais delongas, o tema que está sendo tratado, só para deixar claro, é o tema dos agentes públicos, com foco especial na Lei 8.112/90. Muito bom. Questão número 11, continuando aí do episódio anterior, questão número 11 diz o seguinte: com base nas leis 8.112/90 e na 8429/92, julgue o item a seguir. E o item diz: caso tenha sido afastado do exercício como medida cautelar para ser evitada uma possível influência na apuração de uma irregularidade, o servidor investigado deixará de receber remuneração. Isso está errado. Isso está errado. E aqui eu quero lembrar com você o seguinte: existe o chamado afastamento penalidade. E existe o afastamento cautelar. Afastamento, penalidade e afastamento cautelar. Então, esses dois afastamentos, eles ocorrem no contexto do processo administrativo disciplinar regido pela Lei 8.112/90, lá a partir do artigo 143, artigo 143 e seguintes da 8.112. Você vai encontrar esses dois tipos de afastamento. O afastamento penalidade, ele é uma sanção, é uma punição disciplinar. E o afastamento cautelar é uma medida processual cautelar para assegurar o bom andamento do PAD, do processo administrativo disciplinar. O afastamento cautelar não está punindo o servidor, está garantindo que ele não influencie na produção de provas, estando exercendo as funções dentro do órgão, pressionando ou constrangendo testemunhas, sumindo com documentos e provas. Então, tem o cautelar. Este aqui, ele pode ser de até 90 dias. E o cautelar, ele pode ser de até 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, podendo chegar no máximo de 120 dias. Então, tomem nota e bastante atenção nos aspectos distintivos entre os dois tipos de afastamento. Um é punição, o outro não é punição. Um tem um prazo de até 90 dias, o outro é um prazo de 60, prorrogável por mais 60. Então, aqui, este aqui é improrrogável, esse aqui é prorrogável. Então, aqui ó, é improrrogável. E aqui é prorrogável.
aqui é prorrogável. O afastamento penalidade, ele é sem remuneração. E este aqui é com remuneração. Afastamento penalidade acarreta a perda da remuneração dos dias em que o servidor ficou afastado punitivamente. O afastamento cautelar não, ele mantém a remuneração integral durante o período em que ele está afastado cautelarmente para não influenciar na produção das provas do processo. Além disso, no caso do afastamento penalidade, ele pode ser convertido em trabalho. A autoridade competente, diante da necessidade do serviço, ela pode converter os dias de suspensão, por exemplo, 30, 15, 60, em trabalho. Diz, olha, em vez de ficar suspenso, o servidor vai continuar trabalhando para não prejudicar a população, o atendimento à coletividade. Mas aí tem um detalhe, vai ser com perda de 50%, metade da remuneração. Vai atingir parcialmente o órgão mais sensível do corpo, que é o bolso. Agora, em se tratando de penalidade cautelar, não converte em trabalho, não tem essa ideia de converter em trabalho. Por quê? Porque o objetivo é deixá-lo fora do trabalho para que não corra o risco dele influenciar nas testemunhas, na produção das provas. Então, fiquem atentos a isso aí. E um outro detalhe importante é o seguinte, o afastamento penalidade, ele vai ficar constando, vai ser uma pecha, uma mancha negativa que vai ficar constando do assentamento funcional do servidor por 5 anos. E é o período em que se afere aí a reincidência. Então, fica no assentamento, fica no assentamento funcional por 5 anos. Durante esses 5 anos, é possível aferir a reincidência no cometimento de infrações sujeitas à suspensão e durante esses 5 anos que fica constando no assentamento funcional, essa penalidade vai ser impeditivo para vantagens funcionais, para progressões e promoções funcionais, e aí depois de 5 anos, limpa a ficha, entre aspas. E aqui não será anotada como punição no assentamento funcional. Não será anotado como punição. Até vai constar do assentamento funcional a título de mero histórico funcional, daquilo que aconteceu na vida funcional, mas sem nenhum efeito negativo. O registro no assentamento funcional da penalidade, do afastamento penalidade, o registro funcional no assentamento funcional do afastamento penalidade tem efeito negativo, punitivo negativo, efeito de sanção. O afastamento cautelar até vai constar do assentamento funcional, porém sem efeito negativo, sem efeito punitivo, sem nenhum prejuízo para este servidor no ponto de vista da sua carreira funcional. Então, eis aí os aspectos distintivos. Coloca aí nos comentários se você já tinha aí no seu material de revisão um quadro comparativo, um esquema comparativo com tantos itens diferenciando afastamento penalidade de afastamento cautelar. Porque cada um desses itens, volta e meia, aparece em questões de prova
como apareceu aí na questão número 11. Coloca aí nos comentários para eu saber como anda a qualidade do seu material de revisão. Beleza. Tranquilo? Espero que vocês tenham anotado tudo. Então, só recapitulando aí a questão, caso tenha sido afastado do exercício, e esse afastamento do exercício, vejam bem, como medida cautelar. Vejam que eu estou usando a mesma nomenclatura que está na lei, que é a mesma nomenclatura que é utilizada na prova, afastamento cautelar. Para evitar, para que seja evitada uma possível influência. Não é que ele esteja influenciando, é para evitar que ele venha influenciar na apuração de uma irregularidade. O servidor investigado deixará de receber remuneração. O último detalhe para não fazer nada, ou seja, não conta tempo de serviço para nada. Se ele ficou 60 dias afastado a título de penalidade, significa que ele vai ter que trabalhar 60 dias a mais para se aposentar, para ter promoções. Aqui vai. Este aqui não, conta tempo de serviço e você vai completar para todos os efeitos. Conta tempo de serviço para todos os efeitos quando se trata de afastamento meramente cautelar, para ele não influenciar na produção de provas, na apuração da irregularidade. Então, fica aí. Beleza. O Célio está dizendo que não tinha tudo isso no material, pois então coloque. Tudo isso eu não inventei nada, está tudo na lei, tudo da interpretação da lei. Então vejam, olha, ler o texto de uma lei é diferente de interpretar e extrair as informações que estão literalmente espalhadas lá nos dispositivos da lei. Então nós temos aí comparativamente. Espero que você tenha anotado tudo isso, está tudo ok, vamos avançar. Questão número 12. Questão número 12. A 12 diz, com base no decreto 1171 de 94, na lei 8.112, na lei 8429, julgue o próximo item. O item diz, o prazo para a conclusão de um processo disciplinar é de 120 dias. É de 120 dias, contados a partir da constituição da comissão julgadora, admitida a prorrogação por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Está errado. Errado. Prepare o material aí que nós vamos fazer uma anotação agora psicodélica trense. Beleza. Olha, o processo administrativo disciplinar pode ser o processo administrativo disciplinar ordinário, como pode ser o sumário. O processo administrativo disciplinar, então aqui nós estamos tratando do PAD ordinário. PAD ordinário. Muito bem. No PAD ordinário, o que você tem que saber? Qual é o marco temporal, o momento a partir do qual se inicia a contagem da prescrição da pretensão punitiva administrativa do Estado? É da ciência da infração disciplinar. Coloque aí, com muita calma, coloque esse marco. Então, não é da data que o servidor cometeu a infração disciplinar, é da data em que as autoridades competentes tomaram ciência. Foram notificadas ou por denúncia ou porque foi revelado em algum documento. Da data que tomou ciência. E aí começa a contar aqui a prescrição. Começa a correr, ou seja, corre a prescrição. Muita calma nessa hora. Essa prescrição, ela vai ser como?
essa prescrição. Se nós estamos tratando de advertência ADV, 180 dias. Se estamos tratando da suspensão, 2 anos. Se estamos tratando de demissão ou equivalentes, quais são os equivalentes da demissão? Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Serão 5 anos. Agora, muito cuidado com o quê? Muito cuidado com o detalhe. Se a infração disciplinar sujeita à demissão e seus equivalentes também for capitulada, for tipificada como crime lá no direito penal, a prescrição não será de 5 anos, ela será a mesma prevista para o crime na legislação penal. E aqui eu quero que você olhe sempre o artigo 142 da Lei 8.112/90. Bacana? A prescrição penal, ela vai entre 3, a mínima, entre 3 anos e 20 anos. Sem contar aqueles crimes lá que são inafiançáveis. Mas o normal é a prescrição entre 3 anos, o mínimo de 3 anos, e tem situações em que a prescrição vai ser em 20 anos. Fique atento aí. Então, se for caso de seguir a prescrição penal, ela pode ser menor que 5 e pode ser muito maior que 5 anos. Beleza. Então, começou aqui, tomou ciência, começou a correr a prescrição. Bom, o que pode interromper a prescrição? Vamos colocar aqui, ó. O que pode interromper a prescrição? Então, aqui veio a instauração do PAD. Nesta data, instaurou o PAD. A instauração do PAD se dá em que momento? Com a publicação da portaria de instauração do PAD, do processo disciplinar, portaria esta baixada, ato praticado pela autoridade competente para punir em cada infração. E esta interrupção, então, a instauração do PAD vai acarretar o quê? A instauração do PAD. Você vai colocar aí, ela interrompe a prescrição por 140 dias. Isso aqui está na jurisprudência consolidada do STJ, não está no texto da lei. O STJ interpreta o texto da lei para chegar a 140 dias. De onde que o STJ tirou os 140 dias? Ele diz 60 dias para concluir o PAD ordinário, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, e depois de concluído o PAD, a autoridade competente, nos termos do artigo 168 da Lei 8.112, tem mais 20 dias para decidir. Então, 60 dias para terminar o PAD, pode prorrogar por mais 60 e ainda tem mais 20 para tomar a decisão. 60 mais 60, 120, mais 20, 140. Eis aí de onde que o STJ interpretou que, ao instaurar o PAD, a prescrição fica interrompida por 140 dias. Aí. Gravou isso? Tendo gravado isso aí, agora você vai anotar o seguinte. Passado o prazo de 140 dias, se o processo disciplinar, se o PAD não for concluído, ele não será nulo, ele não será arquivado. Calma. O que o STJ diz, e essa jurisprudência está mais que consolidada e ela aparece em prova do SEBRASP. Fique atentos. Instaurou o PAD, a prescrição será interrompida e, passados 140 dias, a prescrição, anota aí, a prescrição volta a contar, a correr do zero.
volta a correr do zero. Então, somente a título de exemplo, deixa eu te mostrar uma coisa. Suponhamos que aqui da ciência até a instauração tivessem passado 4 anos e nós estamos contando uma prescrição de 5. Então, se entre a data da ciência e a data da instauração do PAD não ocorreu a prescrição, não passaram os 5 anos, por exemplo, está tudo ok, o PAD pode se instaurar. Se já expirou o prazo de prescrição, este PAD é ilegal, ele tem que ser arquivado. Você, inclusive, pode impetrar mandato de segurança para mandar arquivar o PAD se já estiver prescrito. Passou 4 anos. Durante os 140 dias de instauração e tramitação do PAD, durante os 140 dias, não conta prescrição. Ela está interrompida e a contagem está paralisada. Completou os 140 dias, volta a contar do zero. Então, aqui vai contar novamente os 5 anos. E se completar 5 anos e o PAD não for concluído com uma decisão, aí prescreveu, o servidor não pode mais ser punido. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Bom, então o prazo do PAD, qual que é? 60 mais 60 mais 20. Isso aqui, eu vou destacar aqui para você, vou colocar uma moldura, vou colocar aqui uma moldura em vermelho aqui, ó. Estes são os prazos do PAD ordinário. 60 mais 60 mais 20. Agora, existe o processo administrativo sumário, que está previsto no artigo 133 da Lei 8.112. No processo sumário serão 30 mais 15 mais 5. No processo sumário, ele tem de ser concluído em 30 dias. Admite prorrogação por metade, mais 15. E a autoridade competente, depois que passar os 45, tem mais 5 para decidir. Então, aqui, daria quanto? 50 dias no total. Passados 50 dias, volta a correr a prescrição. Voltaria a correr a prescrição. Então, isso aqui é o PAD sumário. Aqui é o PAD sumário. É isso aí. O Murilo está perguntando, professor, havia a oportunidade de você só disponibilizar? Eu até mencionei, Murilo, no início dessa aula que nesta semana eu tenho uma oportunidade para você adquirir todas as aulas anteriores e as próximas que eu ainda vou gravar de forma ilimitada para você assistir várias vezes. Fique atento. Essa oportunidade eu vou oferecer diretamente para quem está inscrito no canal do Telegram ou para quem já disponibilizou o e-mail numa daquelas minhas páginas lá. Vai ser um negócio fechado. Eu quero disponibilizar, fazer essa oportunidade, essa oferta só para quem já conhece o trabalho aqui e sabe o valor que o trabalho tem e a oportunidade que é estudar isso aqui. Mas no momento eu quero o seguinte, quero te perguntar, coloca nos comentários porque eu não vou avançar enquanto eu não tiver essa certeza. Ficou claro para você o passo a passo da prescrição e dos prazos no PAD ordinário e no PAD sumário? No PAD sumário, a única coisa que muda são os prazos, mas a ciência, a interrupção, tudo vale a mesma coisa. Tudo bem? Então, eu não vou avançar enquanto vocês não falarem. Todo mundo falar, ou não, hashtag tá ok, compreendi o passo a passo. Lembrando que o PAD sumário, vou colocar aqui, vou dar mais essa moral para vocês, que o PAD sumário ele é aplicado em 3 situações. O PAD sumário ele só é aplicado em 3 situações: acumulação ilegal, abandono de cargo ou inassiduidade
habitual. O PAD sumário, o processo sumário, ele deve ser aplicado apenas em 3 situações, em 3 causas de demissão. Demissão por acumulação ilegal, demissão por abandono de cargo público e demissão por inassiduidade habitual. Nós já vimos o que significa cada uma delas em episódios anteriores. Quem está me acompanhando aqui desde o início, nessas últimas 13 semanas, sabe que a proposta aqui não é aulão acelerado de questões. Aqui eu estou usando as questões para suscitar na cabeça de vocês quais são os temas relevantes e aí eu praticamente faço um raio-x, eu esmiuço, destruindo o tema aqui com base na questão na sua frente. Uma revisão e um aprofundamento nos mínimos detalhes. Esta é a proposta aqui do nosso raio-x da questão, por isso que não é um aulão de véspera, nada contra aulão de véspera, a gente até pode fazer, mas a proposta aqui é um estudo aprofundado, teórico, com revisão a partir das questões, mostrando para você como cobra na questão e como deverá ser o seu material de revisão, o seu conhecimento na cabeça, conhecimento teórico, para resolver questões deste tipo. O que eu esquematizei aqui não é para resolver só essa questão, é para resolver questões sobre este tema. Para resolver questões sobre este tema. Bacana. Beleza. Então, a questão número 12 está errada. Questão número 12 está errada. Vamos para 13. Murilo está dizendo que ficou hiper claro, então eu já me dou por satisfeito. Questão número 13. A questão número 13 diz: julgue o item a seguir relativo aos servidores públicos e à administração pública. Sendo demandada sua assistência direta e contínua, um servidor de uma fundação pública federal teria direito de fruir licença por motivo de doença de sua companheira. Todavia, não sendo civilmente casado, um agente da Polícia Federal não poderia fruir essa mesma licença. 13. 13 está errado. Vamos destacar aqui os pontos cruciais. Olha, sendo demandada, sendo exigida o quê? Assistência direta e contínua. Assistência direta e contínua, você vai colocar aqui, é requisito básico para licença por motivo de doença em pessoa da família. Doença em pessoa da família. Tá aí tranquilamente. Beleza? Muito bom. Um servidor de uma fundação pública, se ele é servidor de uma fundação pública federal, ele é estatutário, ele é 8.112/90. Teria direito de fruir, de gozar, de aproveitar essa licença por motivo de doença em sua companheira. Todavia, não sendo civilmente casado, um agente da Polícia Federal também é estatutário, também é 8.112/90. Então, aqui, o que nós vamos analisar? Vamos colocar aqui, olha. Primeiro tópico que eu quero destacar com você é o seguinte: quais são as 7 licenças dos servidores? Só que essas licenças são as licenças ordinárias.
são licenças pelo simples fato de você estar investido num cargo efetivo estatutário. Além dessas licenças, existem as licenças do regime próprio de previdência. Por exemplo, licença gestante, licença paternidade, licença para tratar da própria saúde. Essas últimas 3 licenças que eu mencionei são licenças que você paga por elas. São licenças do regime próprio de seguridade e assistência do servidor. Essas outras aqui, as 7 que eu vou mencionar, são licenças próprias do regime normal. Então, a primeira licença, então a primeira delas, por motivo de doença em pessoa da família. Pessoa da família. E aí, você naturalmente tem de perguntar o seguinte: quais pessoas da família, se necessitarem de assistência direta, olha o que diz a lei, olha, assistência direta e contínua. Quais pessoas da família que, por um problema de saúde, seja ele qual for, necessitar de assistência direta e contínua daquele servidor, quais pessoas da família vão dar direito a essa licença? Aí você vai colocar aqui o seguinte, ó, cônjuge, o esposo ou a esposa, companheiro, que vive em união estável. Além disso, quem é que vai entrar aí? Filhos. Além disso, pais. Quem é que não vai entrar aí? Quem é que não vai entrar aqui? Então, aqui, filhos e enteados. Entra aqui. Pais e pessoas dependentes. A lei diz pessoas que vivam às expensas com o sustento e os cuidados daquele servidor. Quem é que não entra aqui? Irmão não entra. Se o seu irmão cair prostrado, ainda que ele exija assistência direta e contínua, ele não vai dar direito a essa licença. Então, fique atento que irmão não para essa licença. Então, a gente já mata aí o item, mas existem outras licenças que precisam ser revisadas. E aí eu vou te dar essa dica. Olha, licença por motivo de afastamento do cônjuge. Além disso, licença para serviço militar. Além disso, licença para capacitação. 5. Licença para tratar de interesses particulares, seja quais forem. 6. Licença para exercício de mandato classista. Vou apagar aqui, classista. Mandato em sindicatos, associações, cooperativas de servidores. Então, aqui, para exercício de mandato classista. E 7, licença para atividade política, que está acontecendo neste momento aí, que é para disputar as eleições. Então, essas são as licenças. Vale destacar, vale relembrar com você
o seguinte: apenas essas duas são discricionárias. Apenas licença para tratar de interesses particulares e licença capacitação são discricionárias. As outras 5 licenças, se preenchidos os requisitos, é direito do servidor e a administração deve conceder essas licenças. Bacana? Tranquilo. Algumas delas são com remuneração, outras são sem remuneração. Então, fiquem atentos a isso aí. Fiquem atentos a isso. Beleza. A Laís quer perguntar quais são com remuneração e quais são sem remuneração. A hora é agora, Laís. Perguntou, nós tenta. Essa aqui é parte com dinheiro e parte sem dinheiro. Os primeiros 60 dias do afastamento, não é essa aqui não. Caramba! Vamos colocar aqui, vamos apagar aqui. Como diz aquelas crianças de 2 anos, eu se confundi, tio. Olha aqui. Esta aqui é com dinheiro e sem dinheiro. A licença por motivo de doença em pessoa da família, os primeiros 60 dias, consecutivos ou não, são com remuneração integral. E os próximos 90 dias, até completar 150, consecutivos ou não, são sem remuneração. Por motivo de afastamento do cônjuge, sem dinheiro, sem remuneração. Serviço militar, sem remuneração. Ele vai ficar recebendo os soldos de guerra lá pelo regime militar, que inclusive podem ser maior do que a remuneração. Licença capacitação, ela vai ser com dinheiro, com remuneração. Licença para tratar de interesse particular. Por que quase ninguém tira essa? Porque essa aqui é no osso, é sem dinheiro. Licença para exercer mandato classista, é sem remuneração. E licença para atividade política vai ser parte com dinheiro e parte sem dinheiro. Aí. Beleza? Tranquilo em relação a isso. Tranquilíssimo em relação a isso. Agora, já que você me fez uma pergunta, Laís, eu devolvo uma outra pergunta importante também. Coloque aí nos comentários, todos vocês, em quais delas pode ocorrer a licença, pode deferir a licença durante o estágio probatório. Em quais das 7 licenças pode ser gozada durante a vigência do estágio probatório? Aí, fez uma pergunta, eu devolvo a outra. Princípio do contraditório. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Olha, eu vou circular quais delas podem ser gozadas no estágio probatório. Olha que maravilha! Olha o motivo pelo qual você está acordado desde as 6 da manhã fazendo aula aqui comigo para você ter isso aqui, olha. Você entrou em exercício no cargo efetivo estatutário. No segundo dia de seu estágio probatório, a sua mãezinha cai prostrada ou um filho. Você pode gozar essa licença no estágio probatório. A número 1. Isso vale mais que dinheiro. E, inclusive, os primeiros 60 dias de assistência direta e contínua que você vai dar a essa pessoa da família, o cônjuge, o companheiro, os pais, os filhos, os enteados, as pessoas que vivam às suas expensas, seus dependentes, você pode gozar essa licença. Agora, por motivo de afastamento do cônjuge, também sim. Você acabou de entrar em exercício no cargo público aqui, por exemplo, no Tribunal Regional Federal.
aí o seu cônjuge companheiro, também servidor público federal, por exemplo, procurador federal, foi removido para Belém do Pará. Você tem direito a essa licença. Ela é sem remuneração, mas você não perde o cargo. Olha que maravilha. 3. Para serviço militar. Claro, é uma honra para o novato, para aquele que está em estágio probatório, se tornar bucha de canhão lá na guerra. Então pode também. Licença para capacitação. Licença para capacitação não pode ser gozada durante a vigência do estágio probatório. Não tem jeito. Licença para tratar de interesse particular. Não pode ser gozada por quem está no estágio probatório. Licença para exercício de mandato classista. Pode no estágio probatório e essa aqui pode no estágio probatório. As que estão circuladas em black podem ser gozadas durante o estágio probatório. As que não estão circuladas são proibidas, não podem ser concedidas durante o estágio probatório. Agora, vejam bem. Eu vou colocar uma seta blue, uma seta assim, naquelas em que vai suspender a contagem do estágio probatório. Entenderam o símbolo? Onde tiver esse símbolo aqui, olha, vai suspender o estágio probatório. Tranquilo? Beleza. Então vejam. Aqui, por motivo de doença em pessoa da família. Suspende ou não suspende? Suspende o estágio probatório. Beleza. Por motivo de afastamento do cônjuge, suspende o estágio probatório. Serviço militar não suspende o estágio probatório. Não suspende o estágio probatório. Não interrompe o estágio probatório. Bacana? Beleza. E aqui suspende o estágio probatório. Se ligaram nesse movimento? Ficaram atentos nisso aí? Beleza. Vamos avançar que tem muita coisa para a gente estudar até a data da prova que está chegando. A Justiça mandou marcar. Se não suspender a liminar, coisa vai acontecer aí no máximo em 90 dias. Prosseguindo. Vamos lá. 14. A questão 14 diz: considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue o item. O pedido de afastamento feito por servidor em estágio probatório de um Tribunal Regional do Trabalho para estudos no exterior poderá ser concedido, já que essa é uma das modalidades de afastamento a que faz jus o servidor público federal. Vamos colocar aqui, adiantar logo o gabarito para você. Tá certo. Olha, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: licença é diferente de afastamento. Deixa eu te falar uma coisa. Se algum professor tentar traçar critérios distintivos entre licença e afastamento, critérios teóricos doutrinários, é balela. É balela. Se ele achar ruim, pode mandar me ligar. A gente se encontra aqui na porta de casa. Resolve isso na mão. É balela. A distinção, na verdade, é o que a lei chama de licença é licença, o que a lei chama de afastamento é afastamento. É apenas uma distinção meramente legal, formal. Até porque, quando eu vou analisar essas licenças e afastamentos, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, já gravei uma aula sobre isso aí, eu uso os mesmos critérios distintivos.
se é com ou sem remuneração, se pode durante o estágio probatório, qual é o prazo, se interrompe a contagem de tempo de serviço, tudo isso. Então, fiquem atentos. Agora, os afastamentos são afastamento para servir em outro órgão ou entidade. É quando você é cedido para exercer cargo em comissão ou não em outro órgão ou entidade. Além disso, afastamento para exercício de mandato eletivo. Bacana? Além disso, afastamento para estudo no exterior. Além disso, afastamento para missão no exterior. E por último, afastamento para pós-graduação estricto sensu, ou seja, afastamento para cursar mestrado, doutorado, pós-doutorado no Brasil, no país, no Brasil. Tranquilo? Lá nos artigos 98, 97 e 98 da Lei 8.112. Então, fiquem atentos a isso aí. O que o item está dizendo? Então, o que o item está dizendo? O pedido de afastamento feito pelo servidor em estágio probatório de um Tribunal Regional do Trabalho para estudos no exterior poderá ser concedido, já que essa é uma modalidade de afastamento. Olha, o estudo no exterior pode no estágio probatório. Esse aqui não pode no estágio probatório. Estudo para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado no exterior pode ser concedido durante o estágio probatório. Agora, afastamento para pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado no Brasil não pode no estágio probatório. Por que é assim? Porque o legislador entendeu que deveria ser assim e ele colocou na lei assim. Então, aqui ele está falando afastamento para estudo no exterior. No exterior, pode durante o estágio probatório. Se fosse para pós-graduação no país, não poderia durante o estágio probatório, beleza? E tanto o estudo no exterior como pós-graduação estricto sensu no Brasil é com a remuneração, mantém a remuneração integral. Mantém a remuneração integral. Questão número 15. Questão número 15. Questão 15 diz: considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue o item a seguir. O item diz: caso dois servidores do Tribunal Superior do Trabalho, TST, sejam indiciados em um mesmo inquérito administrativo e citados por mandado expedido pela autoridade competente, eles terão o prazo comum de 10 dias para apresentar defesa escrita. Isso está errado. Isso está errado. Olha, qual é o prazo para defesa escrita no PAD ordinário? O prazo é o seguinte, olha, se nós temos um acusado, o prazo vai ser de 10 dias, prorrogável por até
o dobro. Ou seja, por mais 20 dias. Então, o prazo é de 10. Se houver diligências necessárias a serem feitas para essa defesa, pode prorrogar por mais até 20, dando um total de 30 dias. Agora, se for mais de um acusado, o prazo vai ser de 20 dias comuns para ambos. Ambos têm igualmente 20 dias, que é prorrogar por mais até o dobro, ou seja, 40 dias, podendo dar um total de 60 dias. Então, no nosso item aí ficou claro o seguinte: caso 2 servidores tenham sido indiciados, ou seja, acusados, e eles vão produzir a defesa. E aí eles são citados para apresentar a defesa. Eles terão um prazo comum de quanto? De 20 dias, prorrogável por mais 40, prazo este comum para apresentar a sua defesa. Então, fiquem atentos a esse detalhe do prazo. Se é apenas um acusado, o prazo é de 10 dias, pode prorrogar por mais até 20, até o dobro, dando um total de 10 mais 20, 30. Se são mais de um acusado, 2 ou mais, prazo de 20 dias, prazo comum para ambos, que pode ser prorrogado por mais até o dobro, mais até 40, chegando a um total de 60 dias. Beleza. Vamos para a questão número 16. Questão 16 diz: se, depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para cargo no serviço público e falecer antes de tomar posse, sua esposa terá direito à pensão junto ao INSS. Direito este que, na situação considerada, consubstancia-se independentemente da posse. Está errado. Está errado. Olha, errado. Aqui nós temos nomeação. Aí ele tem um prazo de 30 dias para a posse. E aqui ele entra em exercício. Beleza. Se ele não tomar posse, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Então, se ele morrer aqui, se ele morrer aqui antes da posse, não se fala em pensão, em aposentadoria, nada. E se ele toma posse e não entra em exercício? Se ele morrer aqui nesse intervalo, também não se fala em aposentadoria em nada. Por quê? Porque não se completou a investidura. Posse sem exercício não completa a investidura. E, portanto, ele não pode se aposentar neste cargo em que ele foi empossado, mas não entrou em exercício. Ou seja, nomeação sem posse ou posse sem exercício, se morrer antes, não há que se falar, não se pode falar em aposentadoria ou pensão em favor do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente. Fiquem atentos a isso aí. Questão número 17. Questão número 17. A 17 diz: prescreve, vou colocar aqui, prescreve em 2 anos a ação disciplinar de suspensão contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido da ciência. Eu te pergunto, nós acabamos ou não acabamos de ver este tema em que eu esquematizei os prazos de prescrição? Para advertência, 180 dias. Para suspensão, 2 anos. Para demissão e equivalentes, 5 anos, a não ser que o fato sujeito à demissão também seja crime, porque aí a prescrição vai correr nos termos da prescrição do crime, a prescrição criminal. Então está perfeito, mais uma questão sobre o mesmo tema. 18. Questão número 18. Acerca do regime dos servidores públicos federais, julgue os itens a seguir. A demissão, espécie de penalidade disciplinar,
será aplicada ao servidor, assegurado o contraditório e a ampla defesa prévios, quando houver, entre outros casos, crime contra a administração, abandono de cargo público, corrupção e insubordinação grave em serviço. Está correto. Este item aqui, ele quer saber o seguinte: quais são as hipóteses de demissão? E aqui eu recomendo fortemente, você não pode se esquivar dessa sua obrigação. Leitura constante do artigo 132 da Lei 8.112/90. Então, além dessas hipóteses, existem outras hipóteses de demissão que você vai ler lá. Então, tem o abandono de cargo público, faltou a inacilidade habitual, a aplicação irregular de dinheiros públicos, improbidade, várias outras. Então, leitura do 132 é o que eu te recomendo. É um tema que aqui é basicamente o quê? É memorização, infelizmente. E uma das melhores formas de memorização é repetição constante daquela informação, criar mnemônicos, associações, as técnicas básicas de memorização. Questão número 19. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, a autoridade instauradora pode, como medida cautelar e para que não haja interferências na apuração da irregularidade, decretar o afastamento do servidor investigado sem prejuízo da remuneração. Eu te pergunto, coloca aí nos comentários, o esquema que eu fiz diferenciando afastamento penalidade de afastamento cautelar, resolve ou não resolve esse item? Traz ou não traz informações? Na verdade, gente, aquilo que está lá resolve qualquer questão que o tema seja afastamento punitivo ou afastamento cautelar. Por quê? Porque lá no esquema que eu acabei de fazer na aula de hoje, eu esmiucei todas as informações que podem ser cobradas em matéria de afastamento. Então, a autoridade instauradora, quem vai fazer isso, ela pode fazer, para evitar interferência no processo, pode fazer o afastamento. Este afastamento aqui é o afastamento cautelar e ele é sem prejuízo da remuneração, ou seja, é com a remuneração. Simples demais isso aí, depois que você já tem acesso àquele esquema. E por último, nós vamos para a questão número 20. Questão número 20. A questão 20 diz o seguinte: considerando o regime jurídico dos servidores públicos federais e o Código de Ética do Poder Executivo Federal, julgue os itens. A convocação para júri constitui hipótese de interrupção das férias. Isso aqui é repetido. No episódio anterior, no episódio 25, nós tratamos disso aqui. Está correto. No episódio, lembra? Ele come caju no... um N maior aqui, né? No... Vou apagar isso aqui, tirar essa lambança aqui. Beleza. Vamos lá. Colocar assim, ó. Ele come caju no serviço. Essas são as causas de interrupção das férias, que é uma exceção. Ele é para eleitoral. Convocação pela Justiça Eleitoral para ser mesário. O come é o quê? É a comoção interna. O caju, o K é o quê? Calamidade. Vou apagar aqui, está errado.
calamidade. O ju é júri. E aqui é necessidade superior do serviço. Por último, necessidade do serviço. Então, este item aí, ele está correto. Vejam que a Banca Sebrasp gosta de cobrar as causas interruptivas, as causas que excepcionalmente as férias podem ser interrompidas. Então, coloque essa informação aí no seu radar. Causas excepcionais de interrupção de férias. Ele come caju no serviço. Ele de eleitoral, convocação para ser mesário. O come é de comoção interna. O caju, o K é de calamidade. O ju, convocação para o júri. E o no serviço é necessidade superior do serviço, necessidade extrema. Por exemplo, agora na época de pandemia tem necessidade, várias demandas. Então, pode interromper as férias. Tudo bem em relação a isso? Muito bom. Chegamos ao final de mais um episódio, nosso raio-x da questão. Se você ainda não é inscrito no canal do Telegram ou se você ainda não disponibilizou o e-mail para mim, disponibiliza, porque nessa semana eu vou fazer a divulgação só por esses canais, é exclusivo mesmo, a oportunidade de você, vou te falar como que você vai acessar, ter acesso a todo o pacote de aulas que eu já gravei, mais as que eu ainda vou gravar até a data da prova, né? Mais as que eu ainda vou gravar, e ainda mais 2 bônus especiais que eu explico para vocês depois. Muito obrigado por você acordar tão cedo e acompanhar aqui comigo mais essa aula, mais essa live. Não esmoreçam, o concurso está vindo, não tem jeito, ele vai acontecer, cedo ou tarde, inevitavelmente ele vai acontecer. O que não pode acontecer é você deixar o seu estudo perder frequência e consistência, porque aí você vai esfriar, vai ficar morno e não vai chegar no ritmo que precisa chegar lá no dia da prova. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione lá o sininho. E se você está gostando aqui dessas aulas, divulgue aí para amigos, faça aí a propaganda para mim, por favor, divulgue aí o canal para amigos, inimigos, concorrentes, todos. Lembrando que essas aulas de sábado e domingo, elas só ficam disponíveis no ar no canal até amanhã, segunda-feira, à meia-noite. Um abraço, tchau, tchau. Bom domingo de descanso para quem for descansar e bons estudos para quem for estudar. Tchau, tchau.